Cristo no seu lar. Apresentação, Irmão Caetano. Ouça agora uma reflexão da Palavra de Deus para edificar a sua vida. A paz de Cristo seja com todos os ouvintes nessa noite de sexta-feira. É uma enorme alegria e satisfação estar aqui junto do irmão Caetano, aprendendo com ele. Juntos. E tendo essa incumbência nessa noite de sexta-feira de transmitir a palavra de Deus. Você é uma pessoa especial, pois tem a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus para a tua vida. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E você está ouvindo. Mas mais bem-aventurado é aquele que pratica. Além de ouvir e praticar a palavra de Deus. Aí é mais abençoado, mais bem-aventurado. Eu quero ler aqui um versículo na terceira epístola de João, versículo 2. Só tem um capítulo essa epístola. O escritor dessa epístola foi João, o evangelista. João escreveu pelo menos 5 livros de que se tem notícia. João escreveu o Evangelho, que traz o seu nome. João escreveu 3 epístolas, primeira, segunda e terceira epístola, ou carta. Epístola quer dizer carta, que era uma obra escrita e endereçada a algumas igrejas, a algumas pessoas, em particular para lerem em culto público. E escreveu também o livro das Revelações, que é o livro do Apocalipse. Terceira epístola de João, versículo 2, diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Ponto final. Estas palavras de João, que aqui é cognominado de presbítero, é denominado de presbítero. Essa carta foi endereçada ao amado Gaio. Gaio era um membro fiel da igreja primitiva, talvez de uma das igrejas da Ásia Menor. Não se tem muita informação sobre Gaio, mas provavelmente ele tenha sido um crente da igreja. Ele era crente, mas provavelmente da Ásia Menor, de uma das igrejas da Ásia Menor. Era um membro fiel. Ele era o oposto de Diótrefes. Na própria carta aqui, versículo 9, fala de Diótrefes. Diótrefes era uma pedra de tropeço na vida dos cristãos primitivos. Mas Gaio não. Gaio era um cristão exemplar. E o que me chama a atenção é o que João fala para ele. Ele deseja a Gaio, chama ele de amado e diz que deseja. Uma das definições nobres do amor, uma das definições do amor, é o sentimento ou a ação que nos compunge a desejar e promover o bem do nosso próximo. Desejar. E ele aqui está desejando. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ele é claro em dizer que a alma de Gaio estava bem. Mas ele não queria que apenas a alma de Gaio estivesse bem. Queria também que o seu corpo tivesse saúde. E é sobre essa palavra que eu quero falar nessa noite. Saúde. Ele desejou a Gaio saúde. A alma de Gaio estava bem, mas o corpo precisava de saúde. E João deseja a ele saúde. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Saúde. Eu inicio a minha prédica dizendo que
Saúde, nos anos de 2020 e introduzindo 2021, saúde é a palavra mais desejada por todos os humanos. Saúde é a palavra mais desejada. Haja vista a pandemia ter atingido a nossa humanidade, a Covid-19 ou coronavírus. O tema da minha mensagem nessa noite é o seguinte: o que dizer em tempos de pandemia? O que dizer em tempos de pandemia? Eu quero tecer alguns comentários nessa noite. Somente para atualizar você, para mostrar o quanto é séria a situação, os números atuais apontam que no mundo já morreram por volta de 88 milhões e 204 mil, aliás, já foram atingidas, contraíram o coronavírus, 88 milhões e 204 mil pessoas já foram atingidas pelo coronavírus. E mortes no mundo, 1.902.000 casos de mortes em todo o mundo. E no Brasil? No Brasil, hoje, atingiu a soma ou a cifra de 200 mil casos de mortes em todo o território nacional brasileiro. Veja o quanto é catastrófica. Por isso que essa doença é chamada de epidemia. Aliás, passou de epidemia, agora é pandemia. O que é pandemia? Pandemia é uma palavra do grego que é formada por dois vocábulos. Pan quer dizer tudo ou todos. E demia quer dizer povo, que vem de demos, povo. Então, pandemia, juntando os dois termos, pan, que é tudo, e demos, povo, quer dizer uma enfermidade, uma doença que atinge todos os povos, independente do lugar, todos os continentes, os 5 continentes: América, Ásia, África, Oceania, todos os 5 continentes. O que dizer em tempos de pandemia? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você o seguinte, que é óbvio, que você ouve recorrentemente: previna-se. É o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite. Previna-se. Use máscaras quando for se aglomerar junto de pessoas. Use máscaras. Use álcool em gel ou álcool 70. E pratique o distanciamento quando possível. Sempre que aglomerar, use máscaras, porque a proximidade de pessoas faz se proliferar o vírus com facilidade. É a primeira coisa que eu quero dizer nessa noite, em tempo de pandemia: previna-se. Em segundo lugar, o que é preciso dizer em tempos de pandemia? O que eu quero dizer é o seguinte: a pandemia já estava prevista na Bíblia Sagrada. Você sabia disso? Que a pandemia já estava prevista na Bíblia Sagrada? Nada foge do controle de Deus. Nada foge dos seus desígnios, da sua vontade, da sua determinação, do seu querer, da sua aquiescência. Nada foge. Se você abrir a Bíblia em Mateus, eu quero ler aqui agora, Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8 dizem assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Olha aí. Destaque para a palavra pestes. Haverá pestes em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. O que são pestes? Pestes são exatamente enfermidades que acometem várias localidades,
e várias pessoas. É exatamente a pandemia. Já estava prevista por Jesus Cristo. Quem falou foi Jesus Cristo, essa profecia. Ele disse que no final dos tempos haveriam essas coisas. É certo que durante todo o lapso da história ocorreram várias epidemias. A peste bubônica, a peste negra e outras. A SARS, a dengue, epidemia e outras que atingiram o ebola lá na África. Muitas aconteceram pelo mundo. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos essas coisas iriam ser com mais profusão e o alcance seria maior, como está acontecendo agora. Então isto já estava previsto no cânon sagrado, ou seja, na Bíblia Sagrada. Nada foge do controle de Deus. Deus sabe de tudo e prevê todas as coisas. Ele sabe o fim das coisas desde o princípio delas. Esse é o nosso Deus. E Jesus advertiu os seus discípulos. E esse evangelho chegou até nós. E temos acesso às palavras de Jesus, que dizem que nos últimos tempos haveriam pestes. E as pestes estão acontecendo em nosso mundo, em nosso continente, em nosso país, em nossa região, em nosso estado, em nossa cidade e na nossa rua e muitas vezes em nossas casas, porque muitos de nós temos perdido os nossos parentes para a pandemia. Em terceiro lugar, o que dizer em tempos de pandemia? Eu quero dizer a você, meu amado, interceda, seja um intercessor nesse tempo de pandemia. Você deve interceder pelo menos por 4 coisas. Por tantas coisas você deve interceder, mas pelo menos 4 coisas nessa pandemia você deve interceder por elas. Primeiro, interceda pelos doentes que estão acometidos pela Covid-19. Segundo, interceda pelas famílias enlutadas. Interceda por eles. O que é empatia? Empatia é exatamente isto. É se colocar no lugar do outro. Se coloque no lugar desses familiares que perderam os seus entes queridos. E interceda diante de Deus por eles. Veja quanto sofrimento. Pais que perderam filhos. Esposos que perderam mulheres. Mulheres que perderam esposos. Filhos que perderam pais, que perderam avós. Irmãos que perderam irmãos. Tanto sofrimento em nosso meio. Então é tempo de oração, é tempo de intercedermos pelo próximo. Ore pelos doentes para que Deus cure. E ore pelas famílias enlutadas. Em terceiro lugar, ore pelos comerciantes que perderam seus negócios. Muitos quebraram financeiramente. Ore pelos comerciantes. Também ore pelos desempregados. Pode ser que você seja um destes desempregados. Ore pelos desempregados, para que Deus abra outra porta de emprego, para que Deus abra as portas dos céus e abençoe a humanidade. Que Deus afaste a pandemia para bem longe e a paz possa ser restabelecida na nossa humanidade, na nossa cidade, no nosso país. Em quarto lugar, o que dizer em tempos de pandemia? Eu quero dizer o seguinte em quarto lugar. Quero dizer que Deus usa a pandemia para falar com a humanidade. Você sabia disso? Que Deus está usando essa pandemia para falar com a humanidade? E Deus está falando pelo menos 3 coisas principais. Ele está falando em primeiro lugar que todos os seres humanos são frágeis. Quantos de nós não nos achamos arrogantes? Quantas pessoas são arrogantes, são brutas, são ríspidas no trato, são egoístas? Quantas pessoas têm a cabeça levantada, o nariz empinado, se acham muitas coisas? Mas essa pandemia veio como um instrumento de Deus para provar que você não é nada.
Você não é nada, você é pó e cinza. Veja o que diz o Salmo 103, versículo 14. Porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. É isso que nós somos pó. A nossa estrutura é débil. Nós somos fracos e falhos. Deus é que é grande e poderoso. Nós é que somos pequenos, minúsculos. Somos como pó. Então somos todos iguais. Não há ninguém maior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Todos estamos no mesmo pé de igualdade. É a misericórdia de Deus que nos alcança e nos faz galgar altas posições. Mas diante de Deus, nós somos todos iguais e somos frágeis. Uma segunda coisa que Deus quer falar com a humanidade por meio da pandemia é o que está escrito em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Ana orando disse assim: Ana, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor é quem dá a vida. Olha aí, a pandemia está provando isto, que Deus é quem está no controle dela. Deus é quem faz morrer e Deus é quem dá vida. Quantas pessoas não já desceram a tumba fria? Fria não, que a tumba não é fria, a tumba é quente, porque é abafado. Quantos não já desceram a tumba quente e já morreram? Porque foi a permissão de Deus, a permissão de Deus. E uma terceira coisa que Deus quer falar por meio da pandemia com a humanidade. E eu quero ler aqui 2 Crônicas 7, 13 e 14. Olha o que diz. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha aí a peste, a pandemia, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está vendo aí? Se eu enviar a peste entre o meu povo, Ele já enviou. Estamos sofrendo elas. Muitos de nós estamos sofrendo elas. Mas se na pandemia o povo de Deus buscá-lo, arrepender-se dos seus pecados, confessar o nome de Jesus Cristo, arrepender-se das suas falhas, confessar todas as suas transgressões a Deus, Deus não somente perdoará os seus pecados, mas sarará a sua terra, livrará das mazelas da pandemia. Se Ele quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele leva para o seio de Abraão, para a sua glória, para junto do Pai Celestial. E aqueles que morreram sem Cristo, para onde é que estão indo? Estão indo para o inferno, lamentavelmente. Aqueles que não se prepararam, que não viveram a vida íntegra diante de Deus, que não confessaram seus pecados, que não se arrependeram diante de Jesus Cristo, que não viveram a vida íntegra, com uma reputação ilibada, com um caráter puro e límpido, lamentavelmente vão morar com o Satanás no inferno. Essa é a verdade. É duro falar isso, mas quantas pessoas não já tiveram passaporte garantido para o inferno? Lamentavelmente, porque não estavam preparados diante de Deus. E se você for acometido por essa enfermidade, meu nobre que está me ouvindo nessa noite, e Deus quiser tirar a tua vida, para onde tu irás? Aonde será a tua morada? Será com Deus ou será com Satanás? Onde será a tua morada? Será no céu, junto com os anjos, com Jesus Cristo? Ou será com o diabo no inferno, com os demônios e com toda sorte de pessoas que já desceram a tumba? Onde será o teu destino? É preciso meditar nessas coisas. Então a pandemia veio para mostrar isso, que Deus quer falar com a humanidade, que a gente deve buscar a Ele enquanto se pode achar. É o que diz Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Porque há um tempo
determinado para todas as coisas. Em quinto lugar, o que Deus quer falar, ou o que dizer em tempos de pandemia? O que dizer em tempos de pandemia? Em quinto lugar, eu posso dizer a você, você pode recuperar o que você perdeu. Se você perdeu a saúde, ficou com sequelas devido à pandemia que você foi acometido, com a qual você foi acometido, você ficou com sequelas no olfato ou no paladar, ou alguma mobilidade sua foi reduzida drasticamente, Deus pode fazer você recuperar a sua saúde. Deus também pode fazer você recuperar o seu emprego ou o seu negócio que você trabalhava. Deus pode fazer você recuperar. Veja o que diz o Salmo 42, versículo 11. Salmo 42, versículo 11. Diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Por que você está abatido? Porque a sua enfermidade foi grave e você ficou com sequelas? Você está abatido? Você está abatido porque você perdeu o seu emprego ou o seu negócio e você está dependendo de um mísero auxílio emergencial? Deus está dizendo a você nessa noite: eu posso restituir para você. Espera em mim. Luta com todas as forças. Não desista. Não tire a sua vida como muitos fazem. Não desista de viver. Eu tenho uma vida melhor para você. Creia no meu nome. Busque a minha face. Faça a minha vontade. Espera em mim, pois ainda você me louvará. Eu sou a salvação da tua face. Ou seja, se a tua face está triste, eu posso mudar a tua tristeza em alegria e fazer você sorrir. E para finalizar o meu sermão, vou finalizar agora. O que dizer em tempos de pandemia? É preciso dizer que a pandemia, ela é passageira. A pandemia, ela é passageira. Ela não veio para ficar. Ela veio para assolar a humanidade, para ensinar lições, para levar pessoas e para provar muitos. Mas os que ficarem com vida terão a oportunidade de aprender lições importantíssimas com essa pandemia. E a pandemia, em sexto lugar, eu quero dizer a você que ela é passageira. Finalizo lendo Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante, até o 8º, que fala exatamente isso, que é passageiro. Olha o que diz Eclesiastes 3, a partir do 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar, olha aí, e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e, finalmente, tempo de paz. Essas foram palavras do rei sábio Salomão. Há tempo para todo propósito. Então, a pandemia, ela é passageira. Ela não veio para ficar, ela veio para ensinar lições a gente. Previna-se e aprenda essas lições que Deus quer transmitir para você. Então, para finalizar o desfecho, o que dizer em tempos de pandemia? Resumindo, em primeiro lugar, previna-se. Em segundo lugar, a pandemia já estava prevista por Deus na sua palavra. Em terceiro lugar, interceda pelos necessitados. Quarto lugar, Deus usa a pandemia para falar a toda a humanidade que todos são iguais e frágeis.
que é Ele quem dá e tira a vida, e que todos devem buscar a Ele enquanto há tempo. Em quinto lugar, você pode recuperar o que você perdeu, seja o que for que você perdeu, você pode recuperar. E finalizando, a pandemia, ela é passageira. Ela é passageira. Que Deus abençoe a todos. Somente recapitulando o versículo de 3 João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A tua alma está bem, mas o teu corpo está bem. Eu desejo a você saúde, que você tenha saúde, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Maravilha, meu jovem. Maravilha, a palavra para todos nós, um aconselhamento bíblico para todos nós. Neste momento eu quero falar contigo. Benção, companheiro, maravilha. Tenho visto tuas lágrimas e os teus gemidos.